Obrigado, Jesus, pela alegria de estarmos mais uma vez unidos em Teu nome. Há tantos séculos atrás, este era o primeiro dia da Tua vida física, no colo de Maria, podendo contar tão somente com a pobreza dos panos rústicos e com o leite que te abastecia o corpo. Imaginamos, Senhor, compreendendo o sentimento de amor que pais têm por seus filhos, a preocupação daqueles que te deram o corpo no mundo, despossuídos de bens, sem condições materiais até mesmo para garantir ao parto o conforto precário de um quarto em qualquer estalagem, precisando até mesmo na hora do nascimento abrigar-se em um desvão destinado aos animais. E isto não impediu, porém, que o teu viver fosse um hino de alegria, de serviço, de bondade. Nós nos envergonhamos, Senhor, quando com todo o conforto que a modernidade nos oferece, a gente se entristece porque não conseguiu a roupa nova. A gente reclama porque não pôde comer o que gostaria de ter comido. A gente lastima porque moramos em um bairro onde não estão os mais ricos, os mais bonitos. Com todas as facilidades, Senhor querido, nós ainda olhamos para as coisas de forma negativa, carregando em nossa mente as preocupações mesquinhas, ao invés da gratidão pelas bênçãos que nos chegam de todas as formas. E este encontro com a busca pela saúde também precisará passar por este mesmo crivo. Porque muitas vezes nós somos aqueles que a estamos dilapidando. Nós a possuíamos e a estragamos pelos excessos do garfo, por todas as coisas negativas que já fizemos contra o nosso próprio equilíbrio. Que nós possamos nesta noite, Senhor, entender o Teu amor e desejar corrigir nossos equívocos, como forma de encontrarmos o caminho de uma saúde que nunca vai terminar, a saúde da bondade em toda parte. Por isso cantaremos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nesse instante, quase 1000 pessoas nos assistem. Nosso abraço àqueles que estão dispostos realmente a encontrarem-se consigo mesmos, a olharem-se como aqueles que não precisam sofrer, aqueles que não estão na terra com a finalidade específica de transformar o seu roteiro num caminho espinheirento, aqueles que podem entender que os planos de Deus não precisam passar pela lágrima. Quando observamos a maneira pela qual o universo é regido, começando do nosso universo minúsculo, é preciso ser muito cego para não ver o amor governando com sabedoria todos os eventos. Imaginarmos que as estruturas da Mãe Terra lastreiam-se no esforço de fornecer o que é necessário à alimentação de todos os seres vivos e orgânicos, baseando-se na dissolução dos minerais, neste sangue sem cor, que permeia toda a criação, que nós aqui chamamos de água, e que pode, com o seu fluir e refluir, não apenas tornar-se a proteção para a criança no ventre da mãe, revestindo seu futuro corpo neste oceano primitivo, mas antes disto, propiciar a toda a estrutura da terra a irrigação necessária para que, através destes mecanismos naturais, todos os elementos misturados, combinados, gerassem a base para que depois toda a estrutura da vida pudesse tornar-se real. Não da vida na sua profunda concepção, mas da sua manifestação material, que obviamente necessita de um arcabouço, de uma estrutura física. Da mesma forma que o aluno que vai à escola no começo do seu aprendizado também precisa das ferramentas necessárias para que ele possa desenvolver-se. Quem estaria preocupado em criar um sistema circulatório para que a vida pudesse nele abastecer-se? Para fazer todo um sistema de filtragem que tirasse a água dos oceanos e as depositasse de novo no alto das montanhas? E pudesse de lá correr na superfície ou nos subterrâneos. E com este correr milenar, transformar os terrenos, assorear os montes, produzir as planícies. E usar esses mesmos veios que cada um carrega no seu corpo, que nós chamamos de veias, de artérias, para espalhar pelos terrenos cultiváveis o adubo, como se tem notícia nos mais antigos escritos e relatos egípcios,
escritores talentosos do passado referiram-se ao Egito como sendo uma dádiva do Nilo. Uma artéria que corre do sul para o norte, do alto para o baixo, e que constantemente, para aqueles que apenas veem as tragédias, como geralmente nós as vemos, anualmente sofriam com as inundações decorrentes das chuvas abundantes. Mas ao invés de agirem como aqueles desesperados e ególatras, como nós modernos fazemos, e odiar o sistema da natureza, sabiam que quanto mais a enchente fosse abundante, melhor seria a vida. Há inclusive relatos constatados fisicamente nos monumentos que delimitam em algumas margens a administração faraônica na cobrança de tributos dos agricultores do seu tempo, que usavam as marcas na pedra lavradas pelos fiscais do faraó, e que, assim, em cada ano, podiam atestar quanto foi a enchente do rio, para, com base nessa altura, poderem cobrar dos que estavam em volta um tributo maior ou menor, porque sabiam que a aluvião trazida pela enchente produziria uma colheita abundante ou uma colheita mirrada. Da mesma forma, os sistemas eólicos garantiam a navegação, porque sem motores só dependiam para navegar da força do vento. E é interessante você observar que durante o dia a correnteza do rio servia de motor para os barcos. Quando tinham que descer em direção a Alexandria ou às pirâmides, bastava deixar o barco seguir e governá-lo com os incipientes, os primitivos lemes. Mas e aqueles que precisavam fazer no sentido oposto? Estes contavam com a força do vento, que também inflava as pequenas velas e venciam com elas a correnteza. Os ventos vindos do Mediterrâneo. Que estrutura maravilhosa foi pensada! Quem será que foi o empreiteiro, ou o empresário, ou o arquiteto, que reuniu todos esses detalhes? Em um país majoritariamente árido, estabelecer ali os primórdios civilizatórios mais avançados do seu tempo. Onde a terra não era possível fornecer alimento. A enchente trazia a comida para as plantas, que precisavam disto para gerarem a abundância necessária, cumprindo o seu papel. Imaginem a alegria das plantas sentindo a umidade entrar nas raízes, enquanto os homens mesquinhos, ai, está enchendo a minha casa, vamos levantar os móveis, que desgraça. Não pensavam assim quando enchiam a barriga depois. E, notoriamente, a escassez fez com que as pessoas, ao invés de acharem ruim
todo ano terem que enfrentar a enchente, sonhassem com ela, a desejassem muito mais do que qualquer um de nós espera pela chuva. Graças a todo esse sistema, também brota da areia, brotam os olhos d'água, que ajudam os que estão vivendo em regiões afastadas a terem o abastecimento necessário, porque sem ela não adianta ter comida. Isto para falarmos apenas nesta região. Se olharmos as realidades que todos os dias nos bafejam com esta certeza de que a inteligência soberana pensou em todas as coisas, organizou todos os sistemas, beneficiou cada criatura com o avanço biológico de milhões de anos. Os embriologistas estudam a formação do feto no útero da mãe e são capazes de detectar em cada período de alguns dias, nas primeiras semanas, a transformação daquele punhado de células em uma forma que se assemelha à dos peixes. Há um período da gestação que nós temos brânquias, fendas branquiais como se fôssemos peixes, que se sucedem a outros períodos em que as fendas já vão se fechando e os sistemas se parecem com o de certas aves. Depois de certos répteis, as mãos da criança estão unidas por uma membrana em determinadas épocas da gestação, recordando a origem biológica que modelou o corpo atual, nascido desta abundância aquática e transformado passo a passo de um nível atrasado, de um nível primitivo, num nível mais avançado. Chegamos ao período em que, como um mamífero, apresentamos no nosso sistema ósseo o prolongamento que nos animais mamíferos superiores se chama de cauda. Há um período da gestação do ser humano em que se observa o resquício da cauda, que vai sendo assimilado naturalmente, que se transforma depois naquilo que as pessoas chamam de cóccix, daquela terminação da coluna. Para por fim, vencidas essas etapas, que são outras, são variadas inclusive, nós possamos nascer com o estágio evolutivo de um ser preparado para a vida, pelo menos biologicamente funcionando sozinho. Mas vocês já notaram um fato interessante? Nós sempre lembramos aqui da girafa, porque você reclama da vida, né? Você reclama que não está dando certo a coisa, que você queria ser mais feliz e não consegue, que a sua sogra vai vir morar com você. Já pensou você nascer de uma girafa? Imagina, tudo podia ser muito pior. Porque a girafa, para dar à luz, ela não deita. Então você já sai da girafa e leva um tombo de 3 metros de altura. Já começa enfrentando o lado pesado da vida, o tombo. E quando você cai como girafinha, que tem mais perna do que corpo, e não entende como é que funciona, porque a gente, para coordenar 2 pernas, às vezes a gente ainda tropeça. Querem ver uma coisa interessante?
Tente escovar o dente e pentear o cabelo ao mesmo tempo. Vai no banheiro, pega uma escova de dente e pega um pente. E tenta fazer o movimento da escova de dente e ao mesmo tempo pentear o cabelo. Ou você vai escovar o cabelo ou vai pentear o dente. Porque a falta de hábito em movimentos que você não está acostumado tornam difíceis estas ações simultaneamente. Imagina uma girafa que acabou de nascer, que tem 4 hastes sobre as quais ela tem que se apoiar, que estão fracas, estava dentro da barriga da mãe, não fazia ginástica nenhuma. Só que ela precisa andar em 1 hora. Porque se ela não andar em 1 hora, as hienas, os chacais, as leoas a devoram. Portanto, ela não pode ficar dando muito mimimi. Eu caí, alguém me ajuda, por favor, que vida difícil. Chama o SAMU. Não dá tempo. Eles têm que se agilizar. A mãe fica ali em volta e lambe, 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 lambe. Não tem nem como falar, anda logo. Porque não fala. Aí ela vai ficando em pé com todo o sofrimento e tropeça e cai na própria perna até que ela fica firme e começa a correr. Porque ela já tem que correr. Mas ela já sabe como se alimentar, como fazer para que as coisas possam dar certo. E por que uma girafa, em 1 hora, já domina as coisas, e uma criança, que é filha de seres inteligentes, dos únicos racionais, não é capaz? Criança devia sair andando do hospital sozinha, carregando o seu bercinho, num braço e o seu ursinho no outro. Não! Se você não cuidar da criança, em pouco tempo ela fenece. E por que isto? Porque também há uma questão interessante da própria sapiência da natureza. O amor governando as coisas. Precisava que os seres mais inteligentes tivessem expectativa de vida. Não adiantaria ter um cérebro rico, diferente de todos os demais cérebros da natureza, e não ter como utilizá-lo por uma falta de condições para fazer isto. Então, dentro de todo o conhecimento, e você não sabe quem bolou este negócio, só não foi nenhum ser humano, a criança fica no útero da mãe o maior tempo possível para formar o seu corpo, para ter todos os sistemas bem organizados. Mas o seu cérebro não termina de se formar dentro do útero da mãe. Porque tendo um volume de centímetros cúbicos maior do que todos os animais da natureza, se o seu cérebro tivesse que ser formado e definido enquanto você era um bebê, nem você, nem sua mãe sobreviveriam. Porque na hora do parto, você não passaria pelo canal uterino. Pelo canal vaginal, você entalaria a sua cabeçona. Porque ia ser muito grande. É por esse motivo que a criança nasce e não entende nada, não conhece a língua, não é capaz de andar, não se controla. A única coisa que ela consegue fazer é gritar de fome. Que é o aviso que ela dá para o restaurante trazer a comida. É o iFood. É o berro. Não é celular, não é telefone, não. É o grito. E isso se dá porque para que se consolide um cérebro com o tamanho cúbico que ele vai ter à disposição, os ossos do cérebro não podem estar colados. Porque ele vai ter que passar apertado por um canal muito estreito. Então ele precisa ser achatado. Ele não pode crescer do seu tamanho adequado. Ele precisa estar pronto para poder fluir. E só depois de estar vivo, do lado de fora, é que então os sistemas da natureza começam a produzir
o término do amadurecimento, com aquilo que os antigos chamavam, cuidado com a moleirinha. Você vai visitar uma criança de alguém que é antigo, assim, que ainda está encarnado e conhece isso, fala, não bate na cabecinha da criança, que a moleira dela está mole ainda. Moleira é mole. Porque é o cérebro. O que você está vendo ali não é um osso. Não está consolidado. Eles estão separados. As placas ósseas do cérebro não vêm grudadas. Elas estão móveis para que o cérebro possa sofrer o achatamento necessário para sair. Porque se elas estivessem grudadas, não dava para sair. Morria a mãe e morria o filho. Só depois que nasce, você vai ver o tamanho. Você pega qualquer recém-nascido, mede o tamanho que ele tem. Pode escrever isso. Do tamanho de um recém-nascido, o cérebro ocupa 1/3 do tamanho do corpo todo. Você pega a cabeça e multiplica por 3, você tem o tamanho todinho da criança. Para você ver como todo mundo nasce cabeçudo. Pelo menos consegue sair por causa desses cuidados que a nossa raça precisou. Com o passar do tempo, e você vê como o cuidado da natureza é tão perfeito. O corpo não precisa crescer muito, mas a cabeça precisa estar o máximo formada possível, o máximo possível. Depois que saiu e está vivo, quando você é um ser adulto, a cabeça é a 7ª parte do seu corpo. O seu corpo estica e a cabeça cresce pouco, em comparação ao que você teria no corpo de um bebê, com o tamanho da cabeça. Tudo isto é uma estrutura que preserva a vida, que faz com que o indivíduo tenha condições de sair, e é por isso que os pais, e são 2, diferente dos animais, que na sua maioria o macho produz a inseminação e se manda, e sobra para a fêmea cuidar da prole sozinha. No reino animal humano, você geralmente precisa de 2 para tomar conta de um que não tem condições de se manter. E vai levar anos até que a criança comece a ter o desenvolvimento intelectual que gere uma certa autonomia. E tem gente que mesmo depois de 40 anos ainda não tem autonomia. Se pudesse, estava mamando no peito da sua mãe ainda. Mas isso já é por um outro motivo. É por um problema do espírito, não é por uma falta de maturidade orgânica. Tudo isto organizado para que você, eu, todos nós pudéssemos depois exercer os atos da vida. Aprender com o corpo a funcionar dentro daquilo que é o projeto superior. Se você imaginar que todas estas coisas estão definidas somente para você ter um corpo, e isso ainda não é o importante. Você já imaginou o significado de ter um corpo vivo para o seu espírito? Quando tudo se organiza para que você tenha a circulação, o coração, a respiração, a digestão, funcionando plenamente, e isto vai ser levado para o cemitério, depois de algumas décadas. Imaginem os cuidados superiores que cada ser que vai tomar conta deste conjunto de células recebe antes e durante a vida. Para poder, ao estar vivo num corpo que funcione, utilizar essa ferramenta e tornar-se melhor. Quando dissemos aqui que Deus não deseja nenhum sofrimento para os seus filhos, não existe uma verdade maior do que esta. Porém, quando nós estamos tomando conta dos nossos uniformes orgânicos, nossa mente é autônoma.
E esta é uma garantia da divindade, para que nós saibamos aprender a nos manejar, a analisar as coisas, a aprender com as experiências. E aí o que fazemos? Nós podemos melhorar ou podemos estragar. Porém, existe a vigilância superior que nos quer a felicidade. Observe como funciona seu corpo. Do peso que você tem na balança, em média, 70 a 75% é água. A mesma água do oceano primitivo, a mesma água das brânquias, a mesma água onde os peixes ainda nadam. Mas não é uma água simples, é uma água salina. Você precisa do sal para que todo o seu sistema neurológico, todas as bombas que funcionam sem energia elétrica, possam mandar os impulsos necessários para fazer a circulação andar, para fazer a linfa correr do seu corpo, para limpar o seu organismo. Nós temos a bomba de sódio e potássio. Por isso que precisamos de minerais. Mas você percebe que o sistema de limpeza do seu corpo se baseia no líquido. Somente na fase sólida, que é a absorção líquida daquilo que você comeu, porque você não pode perder líquido nas fezes, não é adequado. O seu corpo tem um sistema de alerta, porque você não pode perder muito líquido. Você tem 75%, você é uma caixa d'água que anda. Mas se você perder muito líquido, o seu corpo não funciona direito. Então, o que acontece quando você come? Você transforma tudo em líquido. De novo a água. Você tem a saliva para lubrificar tudo, para fazer o seu corpo reconhecer aquilo que está nos alimentos, que veio da terra, dissolvido pela água, levado pelas raízes das plantas ao fruto, à semente, aos conteúdos nutritivos, que você mastiga e você quebra com a ajuda da saliva, que não é só água, ela tem uma enzima que quebra já na boca determinados processos químicos para a diluição depois. Depois vem os sucos gástricos, também líquidos, formando todo o complexo sistema digestivo, e isso vai para o intestino, onde vem a bile, também líquida. Você é quase uma sopa. E esta sopa percorre todo o seu intestino para ser processada, e tudo aquilo que a terra te deu, através das comidas, através da água que dissolveu os minérios, você assimile isto para o seu corpo funcionar. E por fim, tudo que não serve mais é enxugado no intestino grosso, para que quando você expulsar a matéria inútil, você não perca a água. A água é o mecanismo da vida. Você não poderá fazer isso com a urina. Porque a urina é um outro sistema, é o resultado da limpeza do sangue e de outros líquidos do nosso corpo. Sem o que, nós estaríamos condenados a morrer em poucas horas. Não há um processo mais perigoso para a vida do que você maltratar o seu rim. Você não vai durar muito tempo. E você maltrata o seu rim com bebida alcoólica, com todo um sistema de alimentação inadequado, que exigirá do rim um trabalho muito intenso, com a pouca ingestão líquida. O que faz com que a concentração de cálcio, de proteína, comece a entupir os cálices renais de substâncias endurecidas, os chamados cálculos, que depois precisam ser drenados e aí você sofre. Mas você sofreu porque foi você que quis assim.
Deus te deu um rim perfeito, sistema circulatório perfeito, para que você pudesse produzir toda a limpeza necessária. Muitos dos problemas cerebrais, de disfunções no funcionamento da mente, acontecem por excesso de substâncias tóxicas no sangue, não drenadas adequadamente por falta de ingestão líquida. Que é uma coisa que as pessoas não estão habituadas. Tem pessoas que vivem um dia e não tomam 1 litro de água. 1 único litro. Você imagina que 70% do seu peso é água. Você, vamos fazer a conta redonda, pesa 100 quilos. Você tem 70 litros de água, porque a princípio cada litro de água pesa 1 quilo. Você tem 70 litros. Está tudo andando dentro de você. Então você imagina, isso é um sistema fechado. A única forma de você colocar água limpa em você é bebendo. O seu rim tem que limpar tudo que você come, porque tudo que você come tem impureza que precisa ser expulsa. Não apenas pelas fezes, mas os minerais vão cair na corrente sanguínea e vão precisar ser processados. Então, você não bebe 1 litro de água por dia. Se você bebesse 1 litro de água por dia, você precisaria de 70 dias para renovar toda a água do seu corpo. E ainda assim, não estaria renovando nada, porque você põe 1 litrinho num oceano de sujeira. ...70 dias. Então você imagina uma caixa d'água que todo dia recebe detritos, ela tem 70 litros, você joga lá batata, carne, você joga lá açúcar, você joga tudo ali dentro. E a única forma de você limpar essa quantidade de detritos que nós colocamos para dentro é colocar 1 litro de água, um único. Você tira 1 litro da água suja e põe 1 litro da água limpa. Só que no dia seguinte você vai continuar jogando carne, ovo, frango, salada, tudo para dentro. Aí você tira 1 litro e põe 1 litro. Como é que o seu corpo vai administrar? Naturalmente você vai começar a ter problemas. Sua pele vai ficar degenerada, suas unhas vão ficar quebradiças, seu cabelo começará a ficar instável. Sua digestão vai sofrer. Por quê? Porque o corpo vai produzir uma defesa que vai deixar de atender o que é desnecessário, o que não é essencial, e vai garantir o funcionamento do básico, que é o processo de limpeza circulatória. Então, quando você vai ao banheiro urinar, observe a urina. A urina é escura, densa e bastante forte no seu odor. Por quê? Porque o seu corpo fica reciclando aquele lixo. Aqueles 70 litros, sem inovar a água, ela precisa ser reciclada muitas vezes. E diz, não, ainda vamos usar um pouquinho dessa que ainda está podre, mas ainda não apodreceu todo. Vamos jogar só a mais podre fora. A recomendação que a medicina mais moderna nos faz é que, quando você faz um exame de sangue, você vai ter lá o número de hemácias, que vai sair lá na contagem. O número de hemácias, vamos supor que seja 4.800.000 hemácias. Corresponderá à quantidade de água que você deveria tomar, 4 litros e 800 ml, por dia. Por dia. Porque esta água vai cair na sua circulação, no seu sangue, na sua linfa. Ela tem que banhar 10 trilhões de células. Cada celulinha produz também seu metabolismo. Cada celulinha tem o recolhimento do lixo, tem o abastecimento de comida. Cada célula. Ela cai, ela expele isso na corrente linfática.
E esta linfa tem que passar pela filtragem. Quando você então dá ao seu corpo a notícia de que você está enchendo a caixa d'água, se você tem 70 litros de água no seu corpo, porque você pesa 100, e você toma 4 litros, vamos deixar os 800 ml de lado, só para você não achar que vai virar um chafariz. Se você tomar 4 litros por dia, você já não vai renovar a caixa de 70. Você vai precisar de 17 dias para renovar. Em 17 dias você pôs a quantidade de água nova. Se você toma 1 litro por dia, você precisa de 70 dias. Como nós não vamos apodrecer em vida? Se nós não usamos a ingestão. E quando você vai beber a água, olha só que absurdo, você vai tomar refrigerante. Vai tomar qualquer um dessas bombas que estão por aí, para você se sentir abastecido. Ai, que gostoso esse refrigerante. Você está tomando um veneno que vai ainda atrapalhar o seu corpo. O que menos ele tem ali é água. Ele tem sal, tem açúcar, tem corantes, tem aditivos, tem tudo. E tem um pH de 2,5. O pH do seu sangue é de 7,4. De 2,5 para 7,4, você tem base 10. Então, 2 tem 10 vezes menos que 3, 10 vezes menos que 4, ou 100 vezes menos que 4, 1000 vezes menos que 5, 10.000 vezes menos que 6, 100.000 vezes menos que 7. Então, a sua água do refrigerante é inútil praticamente para te dar o que você precisa, porque você vai jogar tanta química que era preferível não ter tomado nada. Pelo menos você não estava se contaminando com o que não presta. Sem falarmos, é claro que, não, eu não tomo refrigerante, só tomo cerveja. Ah, que ótima opção. Não, é tão diurético que logo eu vou no banheiro. Não, é que você fica tão poluído que o corpo diz, joga logo isso fora, pelo amor de Deus. Então ele faz um trabalho muito intenso de drenar essa porcaria, que você acha que é muito saudável, para que você tenha pelo menos uma vida menos sofrida. E as pessoas acham que isso é muito legal. Tem gente que toma 10 garrafas de cerveja no fim de semana, mas não bebe água. Seu equilíbrio, o nosso, depende da água. Nosso equilíbrio se baseia nos cristais que estão dissolvidos em canais semicirculares, onde o líquido faz você saber se você está em pé ou se você está deitado, ou se está caindo. Você precisa deste líquido para que você tenha noção de como você está. E é por isso que as pessoas que sofrem de labirintite, elas não sabem ficar em pé direito, porque há uma inflamação que impede que o movimento seja normal. Então ela perde a noção de se ela está em pé, se ela está caindo, ela precisa andar apoiada. Roda a cabeça. Por causa do líquido. Você enxerga por causa do líquido. Seu olho, dentro dele existe um negócio que a medicina chama de humor. É líquido. Se você secar o seu olho por dentro, você não enxerga nada. O seu sistema circulatório é líquido, é sangue e linfa. O sistema neuronal precisa do líquido para fazer a transmissão dos impulsos elétricos. A sua excreção é líquida, o seu metabolismo é líquido. Os órgãos produzem todas as enzimas, todos os hormônios em forma líquida. Você se reproduz em forma líquida. A reprodução precisa da água. A sua pressão se regula através da água. A temperatura do seu corpo precisa da água. A sua emoção depende da água. Você não chora pedra. O seu suor é a expressão
do esforço orgânico para diminuir a temperatura. Por isso que você tem centenas de canalículos que saem na superfície da sua pele, para que quando a água venha a tocar-se aqui na superfície, ela possa evaporar depressa e com isso abaixar a temperatura. Tudo é água. Para você se sentir melhor, geralmente, para os que têm essa noção, um banho é algo que refaz. Tem gente que não gosta muito, mas também não gosta de tomar água. Para você se alimentar, você precisa dissolver tudo. Vejam só como tudo é perfeito. Na ponta do seu dedão, só aqui, onde está a sua unha, olha para ela, olha para o seu dedo, você que está aí prestando atenção, olha para essa parte do dedão, a parte de cima dessa falange aqui, ó, só essa da dobrinha. Aqui, se você pegar todas as vênulas e arteríolas que estão aqui, só aqui dentro, e uni-las, você tem 10 quilômetros de arteríolas. Nessa parte do seu dedo. Para que a água flua. Para que ela possa chegar onde estão as células. Para que ela possa abastecer as juntas. Que ela possa renovar as cartilagens. Por que as pessoas têm gota? Por que as pessoas têm inflamação de artrites e artroses? Porque como não tomam água, todos esses oxalatos de cálcio, todas estas coisas que o rim deveria estar filtrando, vão para a corrente sanguínea. E elas começam a ficar justapostas ou sobrepostas nas cartilagens. E é como você pôr areia na catraca da sua bicicleta. Você joga areia lá e tenta depois girar a catraca com as areias que estão lá. E você vai ter que andar e o joelho vai ter uma areinha no meio. Você vai mexer o braço e tem areia no cotovelo. O seu dedão fica inchado que parece uma bolha d'água. Quente, inflamado. Ninguém pode nem olhar para ele que já dói. Tal gota. Processos inflamatórios causados pela colocação de cristais onde não deveriam estar. Mas não foi Deus que fez isso. Fomos nós. E não é uma punição por coisas erradas que fizemos. Não, é consequência das nossas escolhas. Ai, que bom que vai ter cirurgia do Natal. Quem sabe Jesus cura a minha artrite? Como é que ele vai conseguir curar a sua artrite se você não bebe água? Se ele retirar por milagre, retirar o cristalzinho que está gerando a inflamação das suas juntas, você vai continuar sem beber água. Amanhã, depois da próxima semana, você vai botar um outro cristalzinho ali, vai continuar e vai falar assim, porcaria de cirurgia espiritual é essa que não resolve nada? Perdi meu tempo. Você vai descobrir que você está perdendo o seu tempo durante uma vida inteira. Quando chegar na hora de morrer e encarar o que você fez ou deixou de fazer. Que é o que os espíritos nos contam. De que eles ficam muito contentes, quando chega alguém do outro lado, que tenha conseguido realizar 70% do que havia programado. É uma festa. Ou seja, ele programou fazer 100, tinha condições de fazer 100, teve ajuda para fazer 100, tinha um corpo organizado para fazer 100. Ele veio aqui entre um joguinho de futebol, uma novela, um churrasquinho, uma cerveja, um papinho furado, umas férias, um feriado prolongado, ele só fez 70. Deixou de fazer 30. Quando volta para o lado de lá, os espíritos falam, nossa, ainda bem que você conseguiu fazer 70. Porque a maioria dos homens que estão no mundo não conseguem chegar a 30 daquilo que projetam. Eles chegam do outro lado com um déficit de 70, porque não aproveitaram, não fizeram o que estava à sua disposição para fazer, em todas as áreas.
Nós nos preocupamos em ganhar dinheiro, em trocar de roupa, comprar um carro novo, mudar a casa, pintá-la ou comprar uma nova. Ah, tudo bem, mas isso tudo vai ficar aqui. Isso tudo não vai te transformar numa pessoa melhor, a não ser que você tenha, para fazer tudo isso, aproveitado de forma positiva a vida física. Não para ganhar dinheiro, mas para corrigir-se, para melhorar-se, para tornar-se uma criatura mais determinada, mais amorosa, mais gentil. E com base nisso, ter conseguido prosperar de alguma forma. Mas se você apenas fizer as coisas que a sociedade manda você fazer para parecer que você é feliz, você vai perder esta vida. São os espíritos que falam isto. Raríssimos são aqueles que eles chamam de completistas. Completistas são os espíritos que reencarnam e que cumprem 100% do que tinham programado. E chegam do lado de lá, tão capacitados pela sua ação na Terra, que como eles mesmos explicam, os completistas têm direito de escolher o que ele quer ser na próxima vida. Aonde quer nascer. Com quem quer voltar? Eles podem, porque já foram donos de si mesmos, capazes de serem os que escolhem com sapiência, porque não vão escolher bobagens. Sabem o que precisam e sabem da sua capacidade. Não escolherão coisas acima de suas forças, mas não se entregarão enquanto suas forças não cumprirem aquilo que ele sabe que pode. Quando você vai na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, você vê Kardec perguntando aos espíritos: basta não praticar o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? Não praticar o mal. É essa a filosofia de muita gente. Não, eu não faço mal para ninguém, eu não gosto de atrapalhar a vida dos outros, eu respeito todo mundo. Como se isso fosse uma virtude. Kardec pergunta, nessa questão 642, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? E para garantir a sua posição futura? E os espíritos respondem, não basta. E eles continuam, é necessário fazer o bem. Você tem que agir, porque quando você escolhe fazer, e no caso fazer o bem, você está demonstrando a sua índole. Para não fazer o mal, basta que você se omita. Você não está mostrando nada. Você é um preguiçoso. O preguiçoso não faz mal para ninguém, porque é uma barata morta. Mas não deixa de ser uma barata. Quando você então escuta os espíritos dizerem que não é suficiente não prejudicar os outros, você precisa decidir fazer o bem, você já vê que a vida é uma vida de atitude. Não é uma vida de lástima, de depressão, de tristeza. Não é a postura de, eu vou morrer, eu não quero mais viver. É a pior escolha que você podia fazer. Não pense que você, ao dizer que você quer se matar, você está fazendo alguma coisa muito nobre. Porque todos os que se mataram voltam para contar a tragédia que foi a saudade que eles sentiram de como era a sua vida na terra. Se eles pudessem voltar para aquela desgraça onde eles estavam, eles preferiam voltar a tirar a própria vida e ter que enfrentar o que estão enfrentando agora, do outro lado. Pague para ver. Você que pensa em qualquer dor de dente e se matar, pague para você ver. Você vai estragar o seu futuro por pelo menos 500 anos. 500 anos. São 5 encarnações, em média. 5. Que você não vai conseguir modelar um novo corpo. E você vai sofrer nas regiões escuras por ter feito o que fez. Não é invenção do André, isso está escrito nas obras espíritas. No livro O Céu e o Inferno, existem, acho que 12 ou 15 relatos de suicidas. Porque isso é uma afronta arrogante, ignorante, tola, a todo esse esforço da divindade para construir para nós um corpo que funcione, mesmo que não funcione bem. Um corpo que respire, mesmo que você tenha falta de ar. Um corpo que você possa andar mesmo que meio capenga. Mas ainda assim você tem um corpo que você não pagou para tê-lo.
O ser humano não tem o direito de se desfazer arrogantemente com essas ideias. Eu vou morrer porque a vida não está boa. Você não sabe o que vai ser depois. Você vai ter saudade de como a vida era. Porque os depoimentos desses que já fizeram isso vão te contar. Basta você querer saber. E é muito bom, se você já pensou em tirar a sua vida, que você se instrua antes, para que você não se arrependa depois. Você sabe para onde vai. Essas são realidades que o Espírito mostra, para que o indivíduo inteligente entenda que todas essas forças estão conciliadas para que a gente realize aquilo que nós nos propusemos. Ninguém vem ao mundo para ser um super-herói, Marvel, as superpoderosas, Superman, o Hulk. Agora tem um monte de super-heróis novos, né? Não é para isso que nós estamos aqui. Você talvez tenha que ter família, talvez tenha que ter um emprego, talvez tenha que trabalhar, tenha que ter decepção amorosa, tenha que criar seus filhos. Tudo isso faz parte do projeto. O problema não é o projeto, é como você está vivendo o seu projeto. Como? Como você deseja? De que maneira você quer enfrentar estas coisas? Pondo a culpa nos outros, reclamando da vida, ou dizendo, não, eu sei que Deus me ama, Deus não pode ter feito todas essas coisas para que eu apenas sofra. Eu quero aprender como que essas coisas são. Eu estou com artrite. Você pode melhorar bastante se tomar água, se utilizar de magnésio, se tomar o cloreto de magnésio dissolvido em água todos os dias. Nós temos aqui vídeos. Deus nos deu a alegria de podermos aprender estas coisas de outras pessoas para contar a um volume maior de gente, para que essas mesmas pessoas aprendendo pudessem se beneficiar. Não custa mais do que 12 ou 15 reais um potinho de 33 gramas ou miligramas de cloreto de magnésio. Você dilui em 1,5 litro de água. E toma todos os dias um copinho de café daqueles pequenininhos, 1 ou 2 vezes. O magnésio que nós não temos em abundância na nossa terra, porque a agricultura repõe fósforo, potássio e nitrogênio, não repõe magnésio. O magnésio é responsável por 200 reações químicas do seu corpo, inclusive de colocar o cálcio aonde ele precisa estar, que é no osso. Quando você não tem o magnésio, o cálcio fica se espalhando, ele endurece a sua artéria, e aí você tem aterosclerose, a artéria não se movimenta, é um tipo de músculo que não se move mais, endurece, vira um tijolo. Você tem as juntas que começam a ficar inflamadas, porque os cristais de cálcio vão para lá, ficam parados ali. Você começa a ter cálculos renais, começa a ter bico de papagaio, problema de articulação. Por quê? Porque o cálcio não está sendo metabolizado como devia por falta do magnésio. Se você toma isso, sabe o que acontece? O magnésio tira todo o cálcio que está na artéria e põe no osso. Tira todo o cálcio que está nas juntas com o tempo e vai pondo no osso. E aquilo que os médicos falam, você está com osteoporose. Você já não vai ter. Porque o que você tomar de cálcio vai para o osso. Você não precisa da cirurgia espiritual para isso. Aliás, você não terá na cirurgia espiritual uma solução definitiva, porque quando muitos espíritos desmaterializam aquele cristalzinho para você não ter a dor no dedo. Só que amanhã você continua comendo do mesmo jeito, não toma água, vai ter um outro lá, no mesmo lugar. Depende de nós desejarmos. Somos nós que temos que ter a iniciativa de mudar nosso cardápio, de parar de ingerir o que não presta, seja na comida, seja na bebida. Os bichos hoje morrem de câncer, já notaram isso? Ai, meu gatinho está com tumor na cabeça, meu cachorro tinha uns 3 tumores na barriga. Por que essa tumoração cancerígena acontece nos bichos? Antigamente não era assim. Todo mundo tinha cachorro em casa e o cachorro vivia mais do que os donos. Por quê? Porque eles comiam a comida da mesa. Não é a comida da mesa.
Você terminava todo mundo de comer, sobrava uma carninha aqui, um arrozinho lá, você reunia tudo num prato só e punha para o cachorro. E o cachorro comia aquela comida e vivia feliz. Aí surgiram todos os pets chiquitíssimos da vida, todos eles vendendo comida transgênica para bicho. Aí você vai lá, compra o saco de comida mais chique, mais bem etiquetado, mais bonitão, mais brilhoso, mais caro. E dá para o seu bicho, ele come e morre de câncer. Como os homens estão morrendo de câncer por causa da transgenia que está na própria comida humana. Por que explodiu a quantidade de pessoas cancerosas? Quando vocês eram crianças, na década de 60, raramente você ouvia falar que alguém tinha câncer. Aparecia alguém com câncer, aí a pessoa dizia assim, aquela pessoa lá no outro bairro morreu daquilo. Você nem falava o que era. Era daquilo. Porque era raro. Agora, não tem uma família que não tenha alguém na família ou entre os seus amigos que não tenha tido câncer. Por quê? Porque a transgenia na alimentação está alterando o metabolismo, produzindo as consequências que fazem os cachorros, os gatos, as tartarugas, os passarinhos, tudo morrer de câncer. E você achando que está gastando muito para ele ter saúde. Basta você olhar na etiqueta. Nós ainda no Brasil temos a alegria de poder ter nas etiquetas dos alimentos para animais e para seres humanos um T dentro de um triângulo amarelo. Isso é transgênico. Todos os alimentos que tenham mais de 1% de alimentação modificada geneticamente, que não é a natureza que fez, tem a obrigação de anunciar isso no rótulo da embalagem, seja em cima, embaixo, atrás, procure que você vai ver. E se você comer isso, está ingerindo alimento transgênico. Eu não sei se nós temos aí para mostrar as experiências que foram feitas com ratos. Deram ao rato alimentação transgênica, alimentação comum, para fazerem dois grupos uma comparação. Os ratos são animais de laboratório, usados porque ele tem um metabolismo muito rápido, porque eles só vão durar 2 anos de vida. Então tudo tem que acontecer muito depressa no rato. O homem vai durar 80 anos. Então leva muito tempo até ele apodrecer inteiro. Mas no rato não. E aí fizeram uma abordagem dando alimentos transgênicos para um grupo e outros sem alimentos transgênicos. E aí vocês vão ver o resultado de alimentação transgênica nos ratos. 2 meses depois. O outro grupo que não comeu alimento transgênico não teve essas tumorações. Dá para ver bem? Na verdade, quase não se vê o rato, né? Isto é consequência de alimentação transgênica, que você vai no supermercado e compra, porque é mais barato. Sabe? É mais barato. É o óleo transgênico, é a pipoca transgênica, é o arroz transgênico, ou sei lá, o feijão transgênico, o milho transgênico. É bom você economizar agora, porque depois vai precisar gastar na quimioterapia, na medicina. Em vez de você comprar em alimentação orgânica, de onde todos nós viemos, com a natureza respeitando o nosso metabolismo, você prefere economizar, fazer a tal da economia porca, para depois ter que gastar no hospital. Não foi Deus que fez isso. Nós todos estamos vivendo uma época em que é a inteligência que precisa ser curada, não é a nossa doença. É a nossa inteligência que está doente, a nossa vontade que está débil. Enquanto nós formos pedir que Deus resolva o nosso problema, nós somos os medíocres doentes que não querem aprender a ter saúde. Porque se nós decidirmos mudar estas coisas, podem ter certeza, a ajuda divina você nem precisa pedir. Porque todos nós, isso também está explicado na doutrina espírita, todos nós, quando nascemos, temos um amigo espiritual que nos acompanha durante toda a vida, como um conselheiro generoso, como alguém que nos intua,
como alguém que nos abasteça de forças, que não nos deixe cair, que não nos faça entregar-nos ao desânimo. Estes espíritos, que nós chamamos de anjo da guarda, espírito protetor, ou outros nomes que as pessoas dão, são espíritos melhores do que nós, mais generosos do que nós, mais pacientes do que nós, porque olha, para aguentar a gente tem que ter muita paciência. Porque olha, é um karma ser espírito protetor de encarnado. É um karma. Eu acho que é para eles chegarem mais depressa em alguma esfera superior. Vai ser protetor. Você quer andar depressa, vai ser protetor de qualquer um. Porque olha, eita servicinho ingrato. Fica 24 horas. Não faz isso, é perigoso. E o cara vai lá e faz. Aí se machuca e chora que Deus não ajuda. Deus não me ajudou, eu quebrei a perna. Pô, mas o cara estava te avisando, não faz isso. Não vai pular um muro de 5 metros. Precisa ser muito gênio para achar que se pular um muro de 5 metros não vai quebrar a perna. O Gugu caiu de 4 e morreu. Se só quebrar a perna, fique feliz. Mas todas as vezes que a gente vai fazer uma coisa errada, você sente alguma coisinha estranha, não faz não. Não vá. É perigoso. E todas as vezes que você sente uma euforia, uma coisa boa que você vai fazer, você está sentindo o apoio da divindade através desse espírito amigo. Vocês todos já ouviram falar do anjo da guarda, do espírito protetor, desde que vocês nasceram. Tenho certeza que você hoje não falou com ele. Que desde que você levantou hoje, você não pensou nele. Que provavelmente ontem você também não falou com ele. Que talvez nesse mês você não tenha sequer se dirigido a ele, uma única vez. Que talvez você não se lembre quando foi a última vez que você se dirigiu ao seu espírito amigo, para ter uma conversa boa com ele. É claro que é bom que ele não se faça presente visualmente, que ele não seja alguém que fale com a sua voz, não faça isso, porque você vai assustar, e aí você não vai fazer, não porque você decidiu não fazer, mas porque uma voz cavernosa falou para você não fazer, então você fica com medo. Aí no dia seguinte você levanta, vai no banheiro, posso escovar o dente? Pode! Ai, que bom! Quer dizer, para escovar dentes, você vai pedir para o espírito protetor? Claro que não pode haver essa dependência psicológica, que às vezes a gente está procurando alguém para ter que pagar esse preço. O espírito protetor nos intui, fala sutilmente, mas deixa que a gente seja livre para fazer o que a gente deseja, para que a gente desenvolva a capacidade de separar o que é certo do errado. A gente fica muito preocupado em ter espírito obsessor, perturbador, sei lá, capeta em cima da gente. Mas a gente se esquece que isso não está escrito no livro dos Espíritos, que cada um vai ter um capeta andando ao lado dele. Não está escrito que cada um vai ter um espírito obsessor atazanando a sua vida. Não está escrito. O que está escrito é que cada encarnado terá, durante toda a sua vida, antes de nascer e até depois que morre, um espírito amigo que é melhor do que ele para ajudá-lo. E eu sempre digo, se você quer de verdade saber quem foi seu espírito protetor durante a vida, quando você desencarnar e tiver uma quantidade de espíritos esperando você chegar, quando você chegar, olhe o cara que tem mais esparadrapo. Foi ele. Bandagem, braço quebrado, né, pedrada na cabeça. É esse o seu espírito protetor, que aguentou o tranco e estava lá firmão, até para dizer, ai, graças a Deus, já estou livre. O tratamento espiritual do Natal quer tirar de Jesus a cruz que a gente pôs nele. Não é justo que no dia do seu aniversário a gente ainda vá pesar sobre alguém que deu a sua vida inteira, para nos despertar. O tratamento espiritual do Natal é para a gente ser um presente para Jesus.
É para a gente dizer a Ele: Senhor, eu aprendi. Eu vou começar a beber mais água. Eu vou parar de me contaminar com lixo que é tóxico. Eu vou fazer as pessoas também sentirem como elas são importantes para mim. Eu vou fazer outras pessoas se sentirem felizes. Ao invés de ficar te pedindo: me faz feliz, me faz feliz, me faz feliz, me cura, me cura, me cura. Eu vou parar de me envenenar. Eu quero que você tenha uma noite de paz, pelo menos que eu não seja uma preocupação para você. É por isso que a cirurgia espiritual do Natal é o presente que a gente quer dar a Jesus. É reunirmos-nos para entender que o amor divino nos quer sorrindo, não nos quer chorando. E faz de tudo para que nós tenhamos a saúde que nós podemos usar para produzir mais saúde nos outros. E faz de tudo para que aquilo que não é bom ainda se melhore. Que aquilo que você tem que enfrentar, uma perna mais curta, uma dor em alguma junta, que você aprenda a administrar isto. Porque todos os missionários da terra, todos eles, vieram em corpos que doíam, para serem exemplo para os saudáveis. Vieram em corpos que tinham deficiências, que não enxergavam, que sofriam dores atrozes, para que pudessem, com isto ainda, mostrar o poder da alma sobre a matéria. A fim de que nós, que somos os mendigos, os miseráveis, os preguiçosos, pudéssemos ter vergonha, pudéssemos parar de reclamar do que nos falta e começar a ver o que nos sobra. É por isso que fazemos um tratamento espiritual no Natal. Porque hoje nós podemos dizer: Senhor, pelo menos nesta noite, mais de 70 pessoas aqui no Bezerra e mais de 1.300 na internet vão pensar em você, para não fazer você chorar, para não aumentar o número de reclamações que você deve ter na sua mente de espírito nobre. Porque somente desta forma nós compreendemos porque Deus se ocupou de criar todas essas belezas, de fazer o Nilo encher para espalhar comida para as plantas, para que os homens de lá tivessem como sobreviver, de fazer com que existisse a noite, existisse o dia, que existisse o calor, existisse o frio. Somente quando você entende o amor governando a vida, é que você entende que você tem uma missão, a missão de ser bom. Não é a missão de ser rico, é a missão de fazer o bem. Porque você é filho do Criador do universo. O corpo que você tem não é você, é a roupa que você está vestindo durante este período. Você é o que está por trás e que todo dia se levanta e governa o corpo. Se você não souber governar sequer a sua roupa, que saúde você diz que quer ter? Se é você que está destruindo aquilo que foi produzido com toda a perfeição, de graça, para que você pudesse vestir. Pensem nisto. O Natal é usado por nós para esperar receber alguma coisa de alguém. Mas quando você entende por que você existe, você descobre que você é o presente que Deus deu para os outros. É você. E você pode fazer as coisas serem muito melhores. Se parar de reclamar e começar a bendizer, começar a agir construindo, ao invés de estragar. Quando entrarem na sala de passe, e vocês que nos assistem, quando se posicionarem agora para, por pelo menos uma hora, ficarem em oração num ambiente sereno, lembrem-se do compromisso que vocês têm com a vida. Viver não é um passeio. Viver é ter responsabilidade em cada atitude, em cada gesto. A responsabilidade do enviado da divindade para que o mundo melhore mais depressa. Dê esse presente a Jesus. Faça ele feliz. E você vai sentir uma felicidade que nunca na sua vida você pôde desfrutar.
Que este seja o significado do que nós desejamos a todos vocês, a todos os que nos assistem. Que vocês tenham e façam um Feliz Natal para Jesus, que é quem merece de verdade essa alegria. Pensem nisso. Muita paz.